A força da mulher brasileira não se mede. Ela constrói, lidera, educa e resiste, mas ainda enfrenta barreiras todos os dias. O PRD trabalha para derrubar essas barreiras, para garantir respeito, espaço e oportunidades. De norte a sul, o PRD Mulher cresce com coragem, porque juntas somos mais fortes e livres, protagonistas do Brasil que queremos. Para nós darmos início, gostaríamos de compor aqui a 7ª caravana, convidando a nossa coordenadora nacional do PRD Mulher, nossa presidente Eliane Cunha. Por favor, presidente, fique aqui no próximo a nosso telão. Também para compor a professora Paula Campos, que será uma das nossas palestrantes, ela que é professora, empresária, intérprete de Libras. Convidamos também a advogada Tainá Oliveira, que será também uma das nossas palestrantes de hoje. O nosso empresário Carlos Fari, que também será um dos palestrantes. Carlos, seja cavaleiro, pegue uma cadeira aqui também, para nós convidarmos a nossa cicerone, Kelly Ferreira, que é responsável pelo encontro de hoje aqui em Jacarepaguá, e aí compondo também as nossas lideranças na caravana de hoje. Muito bem, a nossa primeira caravana se deu início através de um projeto apresentado pela nossa coordenadora nacional, Eliane Cunha, juntamente com o nosso presidente nacional, o Marcos Vinícius Nescau, e este primeiro encontro aconteceu aqui na cidade do Rio de Janeiro, lá no subúrbio, no bairro de Irajá. Todos vocês conhecem Irajá, mas quem não esteve presente, não conhece a história da nossa caravana, a caravana de Irajá foi mais ou menos assim. Começando mais uma caravana do PRD Mulher no estado do Rio de Janeiro. Quando nós falamos para as mulheres, nós falamos para as famílias. E quando nós falamos para as famílias, nós falamos para toda uma sociedade. O respeito a vocês, mulheres, parte de dentro de casa. E essa é a política que a gente tem que fazer todo dia. Então a minha luta, que eu peço a Eliane que leve junto com vocês para todo o Rio de Janeiro e para todo o Brasil. Eu me orgulho muito de estar aqui com vocês, parabenizar todas as mulheres, dizer que lugar de mulher é onde ela quiser. Dezenas de mulheres aqui incendiadas, extremamente fervorosas para mudar a história do Rio de Janeiro. Se nós tivermos mais mulheres ocupando esses espaços de decisões, com certeza a política vai ser melhor, a nossa sociedade vai ser melhor, as nossas famílias serão melhores. A primeira caravana de mais mulher no PRD. Eu só tenho a agradecer, eu estou feliz, emocionada. A equipe do nosso deputado Valceasa, agradecer o deputado Valceasa, a nossa direção nacional, na pessoa do nosso presidente nacional, Marcos Vinícius. Essa caravana nós vamos levar para todo o Brasil. E hoje, então, aqui, eu só estou muito feliz, muito grata a todas as pessoas que entenderam, que contribuíram e que participaram desse projeto. As mulheres precisam ocupar os lugares e os espaços de decisões. Então, minha gente, que bom que vocês estão aqui. Vamos aproveitar, sugar ao máximo o que a doutora Tainá, uma jovem advogada, mãe, casada, filha, tem para mostrar para nós. O que a Paula, a querida Kelly, o Fari e todos vocês que aqui estão. Que sigamos em frente, sigamos o baile, porque tem muito caminho para nós iluminarmos aos outros. Os que vieram e aqueles que, lamentavelmente, não puderam estar presentes. No mais, e vai rolar a festa. Até mais tarde. Muito bem, vamos seguindo com a 7ª caravana, hoje aqui no bairro de Jacarepaguá.
Bem, para dar início aí à nossa sessão dos palestrantes, convidamos o empresário Carlos Fari. Boa noite, gente. Tá fraco para quem já tomou café. Boa noite, gente. Ainda tá fraco para quem já tomou café. Você já sabe, né? Eu gosto de barulho. Boa noite, gente. Agora você chegou. Olha para quem está do seu lado e fala assim: ele gosta de barulho. Pronto, pronto. Gente, algumas pessoas que estão aqui já me viram muito falar sobre fé. Mas hoje eu não vim falar sobre fé especificamente. Eu vim falar sobre a mulher que move uma história. Eu vim falar sobre mulheres que têm poder para mudar uma história. Quem está comigo, diga eu. Quem aqui é mãe? Fique de pé, por favor. Fica de pé. Quem é mãe? Só quem é mãe. Só quem é mãe. Isso, fique de pé. Quem é avó? Fique de pé. Já está de pé, maravilha. Quem não é mãe, não é avó, mas já cuidou de um grupo, seja na igreja, seja na escola, já liderou uma turma, uma equipe, fique de pé também, por favor. Isso, maravilha. Agora vocês que estão em pé e vocês que estão sentados, obviamente, olhem em volta aí, dá uma olhadinha para essa pessoa que está do seu lado, dá uma olhadinha, isso. Isso. Agora olha aqui para mim, vocês que estão de pé já são uma liderança. Vocês que estão de pé já lideram, porque vocês lideram na sua casa, vocês lideram na família, vocês lideram na igreja, vocês lideram nos espaços em que vocês estão inseridas. Então eu não vim aqui hoje te ensinar a liderar, eu vim aqui lembrar daquilo que você já é, do que você já carrega e do que você já é capaz de fazer. Então, antes de sentar, eu queria que você cumprimentasse essa mulher cheirosa, bonita, maravilhosa que está do seu lado. Isso, cumprimenta ela. Fala: hoje é nosso dia, chegou a nossa vez. Isso. Eu queria uma salva de palmas bem forte para vocês, mulheres valentes, guerreiras, batalhadoras. Pode se assentar. Isso. A deputada que está lá no final. Eu queria convidar a deputada Lilian Sá para sentar aqui à frente, por gentileza. Não, sente aqui, a autoridade tem que estar aqui, prestigiada. A filha da... Como é o nome da tua filha? A Giovana, vem cá, Giovana. Senta aqui na frente também com a sua amiga. Vocês são as anfitriãs, vocês têm que estar aqui em destaque, pô. Isso, senta aqui. Maravilha. Melhor agora? Meninas, eu queria que vocês entendessem que as coisas só vão de fato mudar, aquilo que você olha em volta só vai de fato ser transformado quando você, mulher, der esse passo. Eu estou falando aqui, e eu reconheço pelo olhar, muitas mulheres que são da fé, que são ativas na igreja. Quem é da igreja aqui, levanta a mão. Pronto, eu reconheço no olhar. E vocês sabem muito bem, eu vou citar como exemplo, vocês sabem muito bem que quem segura uma comunidade de fé, seja ela qual for, não só a igreja evangélica, mas qualquer comunidade de fé, quem segura a comunidade de fé de pé é sempre um grupo de... É sempre um grupo de mulher. Eu venho de um lar espírita, e nesse lar espírita, quem sustentava lá o candomblé era um grupo de... Aí minha mãe se converteu, fomos para a igreja evangélica, e nessas igrejas evangélicas por onde eu passei no Brasil inteiro, quem é que sustenta cada uma dessas? Então não há o que se falar em ensinar uma mulher a liderar, não há o que se falar em ensinar uma mulher a se levantar, a fazer, porque vocês já sabem. O problema é que muitas vezes vocês se omitem por diversas razões, por muitos motivos, e isso em todos os espaços, começando dentro de casa. Dentro de casa, muitas vezes, a senhora se cala
porque não quer se indispor, não quer causar confusão, não quer gritaria, não quer problema, não quer discussão, então você se omite, você se cala para não ter problema. É assim ou não é? É assim ou não é? Só que enquanto você se cala, aquilo que precisa ser mudado, está comigo? Diga eu. Aquilo que precisa ser mudado não muda. Muda. Está comigo? Diga eu. Se você não se movimentar na sua casa, se você não tomar uma atitude lá, aquilo que precisa ser mudado muda? Não muda. Vai ficar tudo do jeitinho que está. E aí a cada dia que passa vai doendo mais. É assim, né? A cada dia que passa, aquilo que é só um machucadinho vai se abrindo, vai virando uma ferida, vai aumentando. Aquilo que doía só um pouquinho, só causava um mínimo incômodo, agora começa a incomodar mais, a ponto de muitas mulheres deixarem o seu lar, se separarem, se divorciarem, porque não aguentam tanta dor, tanto problema. Quando, na verdade, todo esse problema que virou um caos, poderia ter sido resolvido com uma atitude da senhora. Quem concorda comigo, diga eu. Quantas e quantas famílias a gente viu se desfazer por isso? Então, eu estou aqui nessa noite, nessa rápida fala, porque eu vou ser bem objetivo, bem pragmático, então preste muita atenção. Eu estou aqui não para te ensinar a liderar ou te ensinar a ser mulher. Eu vim aqui lembrar do poder que você já tem. Olha para quem está do seu lado, para essa mulher bonita, cheirosa, fala assim: você é poderosa. Ah, não, desse jeito ela não acreditou, não. Não, fala com a autoridade, você é poderosa. É isso. Eu usei o exemplo da sua casa para ficar mais fácil de assimilar. Está comigo? Diga eu. Eu usei o exemplo da sua família para ficar mais fácil de assimilar. Mas o seu bairro nada mais é do que uma casa maior, uma família maior. A sua cidade nada mais é do que uma família maior, uma casa maior. Então você há de concordar comigo que se nós tivermos mais mulheres nas posições de decisão, nas posições que de fato podem mudar alguma coisa, essas mulheres com essa essência que você carrega de liderança, essa essência de cuidado, essa sensibilidade, você há de concordar comigo que se você estiver numa posição de poder, se essa sensibilidade alcançar os lugares altos e as posições de comando, essas famílias maiores, que são os nossos bairros, as nossas cidades, os nossos estados e o país, há de mudar, sim ou não? Então você também vai concordar comigo que não muda e está do jeito que está, de mal a pior, porque está faltando. Esse é o ponto-chave. Hoje as mulheres são 52% do eleitorado brasileiro, ou seja, maioria, mas ocupam apenas 18% do parlamento. Faz sentido a maioria das pessoas ter menos espaço? Faz sentido isso? Vamos eleger o prefeito. Ganha quem tem a maioria. Ganha quem tem a maioria. Então, se quem ganha é quem tem a maioria, por que é então que quando a gente olha para o parlamento, quando a gente olha para a Câmara de Vereadores, quando a gente olha para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, quando a gente olha para a Câmara Federal dos Deputados, quando a gente olha para o Congresso Federal, quando a gente olha para o Senado, a gente não vê a quantidade de mulheres que de fato mostraria a representatividade de vocês? Quem sabe dizer? Sabe por quê? Pelo mesmo motivo que uma mulher se cala dentro de um casamento abusador, pelo mesmo motivo que uma mulher se cala dentro de um relacionamento tóxico, pelo mesmo motivo que muitas vezes a senhora se cala para não ter problema, porque o que falta não são mulheres capazes, porque vocês já nasceram capazes. O que falta não são mulheres boas para ocupar o espaço de poder, porque vocês já nasceram poderosas. Vocês já são, por essência, melhores do que nós. Aqui tem uma rapaziada aqui, não me olha de cara feia não. É verdade, a gente saiu de uma. É isso ou não é, rapaziada? É isso ou não é, rapaziada? E todo homem de verdade, que não se sente atacado com essa conversa, vai
vai concordar comigo que se não fossem as mulheres que nos acompanham, que estão ao nosso lado, nada nós seríamos. Eu não seria nada sem minha mãe, sem minha mulher, nada. E é aqui que eu quero que você entenda. Se o homem não é nada dentro de casa, ele vai ser alguma coisa no poder? O poder precisa de você. Os espaços públicos precisam de vocês. Os espaços de decisão precisam de vocês. Só que eles só serão ocupados quando vocês tomarem uma decisão. E qual que é a decisão? A decisão de agir, a decisão de fazer. E quando eu digo espaços, eu não estou dizendo que todo mundo aqui tem que ser candidata, que todo mundo vai ser vereadora, deputada, não. Porque se todo mundo for também, não vai ter espaço para todo mundo. Mas vocês precisam se unir na bandeira, se unir no assunto, se unir na pauta. Eu vou dar um exemplo prático aqui. Hoje, nós estamos aqui reunidos com uma estrutura da nacional do partido. Quem está aqui hoje é a presidente nacional do PRD Mulher, Eliane Cunha. Quem está aqui hoje, toda essa equipe que você vê aqui, essa organização veio de longe, toda essa estrutura é a mesma estrutura que nós levamos para todos os lugares, é a mesma estrutura, pensada com muito carinho, com muito esforço, com muito zelo, com muita entrega. O que eu estou dizendo para você aqui é o que eu digo em toda a caravana, para todas as mulheres. Mas eu tenho certeza que enquanto você me ouve aqui, você está pensando, fulana tinha que estar aqui também. Por que Beltrana não deixou aquele outro compromisso para estar aqui? Sim ou não? Sim ou não? E aí você começa a entender o que de fato nós estamos falando aqui. O problema não é a capacidade de uma mulher. O problema não é o poder que a mulher carrega. O problema é a decisão que ela não toma. Poder você tem, diga eu tenho poder, diga eu tenho capacidade, diga eu posso, eu consigo. Agora sabe qual é o problema? Você não decide. Mas eu tenho certeza que dessas de vocês que estão aqui, virão, nascerão, surgirão, se levantarão um exército. Um exército. Porque se você absorver tudo que você vai ouvir aqui hoje, não se prenda à minha fala. Aqui tem gente muito melhor, mais capacitada do que eu. Se você absorver cada um desses conhecimentos que serão transmitidos para vocês hoje, e não só absorver, mas transbordar na vida de outras mulheres, compartilhar com outras mulheres, sair daqui hoje na missão de levar essa causa feminina, não feminista, feminina, para outras mulheres que você sabe que também precisam se levantar, precisam reagir, precisam se posicionar, precisam tomar decisões, você pode ter certeza que muito em breve esse cenário aqui muda. E quando nós retornarmos aqui, que eu creio que em breve nós vamos voltar, nós não teremos aqui 30 pessoas, 40 pessoas, 50 pessoas, nós teremos 500, teremos 1000 pessoas, porque vocês irão agir, porque vocês irão decidir. Olha aqui para mim, está comigo? Diga eu. A gente tem uma fala chata, que eu considero chata, de dizer, a mulher não tem espaço, ninguém abre o espaço para a mulher, ninguém dá oportunidade para a mulher. Eu vou falar, e eu peço que você tente compreender o máximo da minha fala, preste atenção no que eu vou falar para você não interpretar de forma equivocada. Você não precisa que ninguém abra espaço para você, porque mulher de verdade, mulher decidida, posicionada, ela não espera por espaço, Giovana, ela ocupa o espaço que ela quiser. É assim ou não é? Quando você decide, ninguém te para, pô. E por que é que na política andam te parando? Por vergonha? Timidez? Precaução, de medo de mexer com alguém, de alguém se doer? Chega disso. É hora da mulher se levantar. Vocês têm o único poder que o homem não tem, de mover uma história. Ninguém precisa te dar oportunidade, porque toda mulher que eu conheço, deputada Lilian Sá,
ela é uma criadora de oportunidade, Kelly. Toda mulher que eu conheço, ela não precisa que alguém lhe dê oportunidade, ela é uma geradora de oportunidade. Você quer ver? Eu tenho certeza que você conhece uma mulher que abriu um salão de beleza. Quem conhece alguém, uma mulher que abriu um salão de beleza aí? Quando ela abriu esse salão de beleza, ela deixou de esperar por oportunidade e passou a dar oportunidade, porque ela começa a convidar as amigas que também fazem unha, cabelo, faz um pé, um cílio, uma sobrancelha e abre espaço para aquelas mulheres. É assim ou não é? Então você há de concordar comigo que mulher, quando decide dar um passo, ela cria oportunidade para todo mundo que está à sua volta. E guarda o que eu vou falar agora para você, e eu já estou encerrando. Toda vez que uma mulher se levanta, ela nunca se levanta sozinha. Toda mulher que se levanta, ela levanta uma família junto. Sim ou não? Toda mulher que se levanta, ela levanta todo mundo que está à sua volta junto com ela. Porque, volto a dizer, é seu, é sua essência. Você consegue ver o que ninguém vê, você sente o que ninguém sente. Não é isso? Minha mulher, cadê ela? Tampa o ouvido, senão fica cheio de marra. Rapaz, ela vê coisa que eu não consigo ver. Às vezes eu estou trabalhando, estou na correria, aí eu chego em casa, não é possível que você não está vendo o que está acontecendo dentro de casa. Vocês estão rindo porque vocês fazem a mesma coisa, né? Não é possível que só você não vê, só você não percebe. Eu falo, mas mulher, tu tá vendo o quê? O que é isso? O que está acontecendo? Está tudo em paz? Que paz o quê? A menina está assim, o menino está assado. Fulano fez isso, fulano falou. Ixi, meu Deus, isso é só problema. Aí quando passam os dias, alguma coisa acontece, consequência daquilo que já estava acontecendo, eu não tomei uma atitude, aí vem ela para falar a famosa frase, qual que é? Eu te avisei. Não é isso? Avisou, né? Aí o cabra tem que, né, rapaziada? A gente tem que ficar como? Caladinho, baixar a cabeça. Não, mas tu não falou isso não, né? Por quê? Porque vocês têm essa sensibilidade. Isso é de vocês. Você pode reparar, quando nós temos no espaço público uma mulher decidida, resolvida, o atendimento é diferente, a percepção que ela tem é diferente. Eu vou dar um exemplo aqui da UPA. Você chegou na UPA, tem UPA aqui? Tem, não tem? Chegou na UPA. Quando você tem uma mulher lá decidida, resolvida, com a vida encaminhada, a mulher que sabe para que ela nasceu para mudar a realidade, ela sabe que ela está ali no atendimento da enfermagem, na triagem, mas ela não está ali só cumprindo um papel burocrático do processo de atendimento, ela sabe que ela está ali com o poder de transformação de uma vida que chegou ali adoecida, uma pessoa que está ali fragilizada. Quando você encontra uma mulher dessa no espaço público, é diferente, não é? É diferente, não é? Você fica mais triste ou mais feliz por ser melhor atendida? Mais feliz. E o que mudou de uma para outra? A decisão, a mentalidade, a energia, porque ela entende que ela está ali transformando uma vida, um cuidado específico, uma ferição de pressão mais cuidadosa, um olhar mais cuidadoso, uma audição mais cuidadosa, muda todo o processo, porque a médica vai ler aquele relatório, já vai entender que a pessoa de fato está mal, você vai ser priorizada na emergência e você vai receber um melhor atendimento. Não é assim? Então o que muda? A mentalidade, a energia, a decisão. Aí alguém vai dizer assim, mas Carlos, essas coisas que acontecem em Jacarepaguá, essa situação da Praça Seca, já não dá mais para mudar, já todo mundo que bota a mão só se queima, todo mundo que se levanta não consegue nada, todo mundo que se movimenta só arruma problema. Para que eu vou me meter com negócio de política? Para que eu vou levantar bandeira? Para que eu vou me meter em causa? Para que eu vou me envolver com essas coisas? Me deixa quieto. Só que se você não fizer, quem é que vai fazer? Aí, quando a senhora envelhecer, que é que eu só estou vendo novinha, graças a Deus. Só tem novinha aqui, menos de 30. Eu não estou vendo ninguém maior de 30 aqui. Quando você envelhecer, o seu netinho vai chegar na UPA e não vai ter remédio, como já não tem.
Aí você vai lembrar, bem que aquele cara me falou naquele dia, numa palestra do PRD Mulher, lá na Praça Seca, que eu tinha que fazer alguma coisa. Se eu tivesse jogado no meu Instagram a situação da UPA, se eu tivesse me movimentado, se eu tivesse me envolvido, se eu tivesse corrido atrás, poxa, poderia estar sendo diferente agora a vida do meu neto. Vamos falar a verdade? A nossa vida está ruim do jeito que está, porque quem veio antes não se mexeu. Essa é a verdade, gente. Que me perdoe os nossos pais, nossos avós, mas Betinho, está ruim do jeito que está, porque quem veio antes da gente, ou não fez, ou pior, se corrompeu. Sim ou não? Aí está do jeito que está. Então cabe a quem mudar essa realidade? Pô, ninguém vai responder? Eu estou falando aqui de decisão. A primeira decisão que você tem que tomar aqui hoje, nessa tarde e noite, é de pelo menos falar, né? É de pelo menos reconhecer. Quem é que tem então o papel de mudar essa realidade daqui para frente? Nós não. Calma aí, nós não. Assuma a sua responsabilidade. O papel é seu. Quem tem papel de mudar essa realidade? É a senhora, é o senhor. E bacana estar vendo homens aqui, porque rapaziada, ouçam tudo o que está sendo dito, porque apesar de você não ser uma mulher, que é o principal objetivo desta caravana, nós somos cercados por mulheres, que se elas começarem a se levantar, se decidirem, se posicionar, a nossa vida também vai ficar mais fácil. A rapaziada está viva aí? Beleza? Beleza? Beleza. Então, resumidamente, já passo a palavra ao Dermerval. Vocês não precisam aprender mais nada. Vocês não precisam, entendam, o aprender não é de adquirir conhecimento técnico, isso aí é válido. Estudar, vai atrás, corre atrás, faça uma faculdade, um curso, porque você só vai ocupar determinadas posições se tiver preparo técnico para isso. Quem entende isso, diga ok. Mas eu digo aprender, é aprender a ser mulher. Você não precisa aprender a ser mulher, você não precisa aprender a liderar. Você já nasceu líder, você já lidera a sua casa, você já lidera a sua família. O que nós precisamos é que você comece a olhar para fora da sua redoma, que você comece a olhar para fora do seu ninho, porque também é sua responsabilidade, é nossa responsabilidade. E eu queria agora, nesse momento, parabenizar mais uma vez a presidente Eliane Cunha, porque é uma mulher que está aqui diante de vocês, que teve mais de 300 mil votos para senadora, e nessa eleição ela poderia muito bem ser o nome do partido para uma candidatura a deputada federal. Mas sabe qual foi a atitude dela? E eu deixo como exemplo para vocês entenderem a nossa mensagem. Ela decidiu renunciar à sua candidatura para abrir espaço para mais mulheres ocuparem esses espaços de poder, porque ela entendeu que se fosse ela, naturalmente a força seria toda para ela. Então ela falou: não, eu não posso vencer sozinha, eu não posso subir sozinha, eu preciso da Kelly, eu preciso da Paula, eu preciso da Flavinha, eu preciso da Josi, eu preciso das mulheres. Sozinha eu vou até fazer alguma coisa, mas se eu chegar junto com o exército, a mudança vai ser latente, vai ser real. Então nesse momento eu queria uma salva de palmas calorosas para a nossa presidente do PRD Mulher, Eliane Cunha. Então entendam tudo que vocês vão ouvir aqui hoje, absorvam, guardem, mas não só guardem, compartilhem, levem adiante, porque quando você se levanta, tem muita gente à sua volta para se levantar também, e você sabe disso. Você sabe disso. Você sabe que quando você se levantar, muitas pessoas vão te olhar como referência, porque já olham. Você sabe que quando você se posicionar, quando você reagir, quando você se movimentar, você vai movimentar toda uma comunidade, você vai movimentar uma favela, você vai movimentar um grupo, você vai movimentar uma igreja, você vai movimentar gente que precisa de você. E guarda o que eu vou falar, porque aqui eu encerro. O que precisa ser mudado, e você está vendo, é você quem tem que mudar, porque se foi você que viu, é você quem está preparada para mudar. Então eu queria uma salva de palmas para você que está aqui nessa noite, pronta para começar uma mudança. Um abraço, boa noite. Uma salva de palmas para o Carlos Fari, nosso primeiro palestrante de hoje. Olha,
A nossa caravana, essa é a 7ª. A segunda caravana aconteceu lá no bairro de Petrópolis, que é no distrito de Nogueira, na cidade de Petrópolis, né? Aqui todo mundo conhece, né? A Rua Tereza, né? E Petrópolis, a caravana foi mais ou menos assim. Nessa manhã de sábado fizemos mais uma das nossas caravanas que vamos apresentar pelo estado, pelo Brasil. Foi incrível essa experiência hoje do PRD Mulher aqui em Petrópolis. E essa caravana do PRD é algo que mexe muito comigo, porque nós que tratamos e lidamos com pessoas entendemos que não é sobre trazer a política até as pessoas, mas é levar a política aonde estão as pessoas. Fico muito satisfeita em saber que o PRD tem essa visão, essa sensibilidade, né, esse olhar para a inclusão e trazendo esse movimento para a nossa sociedade da inclusão, não somente de pessoas com deficiência, mas de mulheres, trazendo voz para aquelas que não têm. A importância do evento da caravana Mais Mulheres no PRD 25 é fundamental. O lugar da mulher é onde ela quiser estar. Como diz a nossa presidente, o lugar de mulher é no tanque de guerra, lutando e avançando cada vez mais. Eu costumo dizer que você precisa sim ser profissional, atento, mas não adianta você ser só profissional se não tiver emoção, se não tiver coração e se não tiver entrega. É sobre isso que estamos falando. Não é sobre gênero, é sobre comprometimento, compromisso e responsabilidade. Quero agradecer a coordenação nacional do PRD, agradecer o PRD Mulher de Petrópolis e o PRD Regional, PRD 25 Mais Mulher. Essa foi a caravana lá em Petrópolis. Olha aqui quem está presente, quem deixou de assinar a lista de presença aqui. Alguém? Levanta a mão, por favor. Então, esse aqui, ó, esse rapaz de branco ali, ó, parece um xerife, né? Mauro, levanta a mão aí, Mauro. Quem não assinou a lista de presença, depois procura ali o Mauro na mesa do PRD, né? E deixa ali a sua assinatura, tá bom? Depois nós vamos inseri-los todos, né? Quer dizer, inseri-los não, porque os homens não vão participar desse grupo. Nós iremos inserir as mulheres num grupo, que é um grupo informativo da caravana que está acontecendo em todo o estado do Rio de Janeiro. Esse grupo não é um grupo de bom dia, de boa tarde, boa noite, de prece, nada disso, de receita, né? É um grupo só informativo das caravanas, vocês vão gostar. Já já vocês vão ouvir a professora Paula, porque a Josi, que apareceu lá em Petrópolis, né? A Josi é de Nova Iguaçu, lá do Jardim Guandu, né? Então ela veio lá de Nova Iguaçu, Jardim Guandu, foi a Petrópolis e pediu à presidente Eliane Cunha para que essa caravana que hoje está acontecendo aqui em Jacarepaguá acontecesse lá no Jardim Guandu. E no Jardim Guandu foi assim. Eu digo que as mulheres, quando se encontram, são como as águas, elas ficam fortes. As mulheres não querem prioridades, as mulheres querem oportunidade e respeito. O sentimento é muita alegria, junto com muito compromisso e responsabilidade. Porque o PRD é a minha casa, porque o PRD é a casa de tantas outras mulheres e de todas aquelas que também querem fazer do PRD a sua casa. A gente não pode deixar que decidam por nós. A gente tem que estar não só de corpo presente na nossa vida, a gente tem que tomar decisões. E quanto mais mulheres nós tivermos na política, melhor será a nossa cidade, o nosso estado e o nosso país. Agradecer a vocês aí pela manhã de sábado, fiz questão de ligar para deixar o meu abraço e agradecer a vocês a empolgação e o envolvimento de cada uma de vocês. É impressionante tudo que a gente viveu aqui hoje, nessa manhã. Houve todas as palestras de inclusão, né, de fortalecimento emocional que a mulher precisa ter. Foi maravilhoso.
As mulheres têm vez na sociedade. Elas precisam se encorajar, tomar atitude para aproveitar os espaços que elas já têm na sociedade. Foi muita emoção, né? Eu pensei toda a minha vida o que eu passei, o que eu consegui resolver, que eu consegui vencer batalhas, lutas. Eu deixo para as mulheres nunca abaixar a cabeça, levantar quando vir uma batalha, ser firme, como a Eliane fala, que a gente tem que ser um tanque de guerra. Foi a caravana lá no Jardim Guandu, comandada aí pela nossa amiga Josi. Bem, e como uma salva de palmas, eu gostaria que vocês recebessem a segunda palestrante de hoje, a professora Paula Campos. Boa noite a todos. Antes de eu começar, eu queria perguntar se alguém aqui conseguiu entender alguma coisa que eu falei aqui antes. Alguém? Algum pouquinho? Isso aí, muito bem. É um prazer, muito bem, isso aí. Mas como a maioria aqui não entendeu o que eu falei, eu queria deixar um pouquinho desse impacto com vocês, porque é desse jeito que os nossos surdos se sentem na nossa sociedade, né? Vocês olharam para mim, alguns podem ter pensado assim, pô, que bonito, mas eu não entendi nada, né? Outros falam, poxa, sempre quis aprender aquilo dali, mas não aprendi, não sei, não entendi. E os surdos sentem assim, se sentem assim, porque todos os dias eles veem um monte de boca mexendo, né? E eles não entendem nada. Então, foi só uma introdução para vocês ficarem com essa sementinha no coração, de repente despertar aí o olhar para a nossa comunidade surda. E traduzindo, então, o que eu falei, eu disse boa noite, né? É um prazer estar aqui com cada um de vocês. Quero que vocês aproveitem essas palestras e já agradeço por vocês estarem me ouvindo. Muito obrigada. O tema da minha palestra é inclusão que transforma, né? Então, como vocês já perceberam, a gente vai falar um pouquinho, né? Prometo ser bem breve também, objetiva, sobre inclusão, né? E ali, ó, o subtítulo diz assim: quando a mulher deixa de ser somente incluída e passa a ser protagonista. Então, é essa sementinha que eu quero deixar no coração de vocês aqui nessa nossa caravana. Tá ligado? Tá com um negocinho aí? Ah, foi. O que é inclusão, gente? Então, olha só. Basicamente, inclusão é aquilo dali. Garantir participação, oferecer oportunidades, respeitar diferenças, promover equidade. Isso é o que a gente ouve, né, sobre inclusão. E aí, né, como eu sou intérprete de Libras, eu vou puxar um pouquinho para o lado da nossa comunidade surda, né? A gente sabe que inclusão envolve aí muitas deficiências, né? Mas hoje eu vou falar um pouquinho da minha experiência dentro da comunidade surda. Quando a gente fala de inclusão, a gente pensa em acessibilidade, adaptação de espaços, direitos garantidos e respeito às limitações. Mais uma vez eu volto a dizer, é o que a gente ouve. Mas será que na prática é assim que acontece? Nas minhas experiências, não. E aí eu quero contar um pouquinho para vocês de algumas experiências que eu tive que me despertou a despertar mulheres com esse olhar. Eu trabalho em escola, né? E o que acontece? Na maioria das vezes, na inclusão, principalmente de surdos, a única coisa que acontece é isso dali. Isso aqui, ó. Direitos garantidos. Por quê? Porque eles me contratam como intérprete de Libras. Ah, é surdo? O que ele precisa? Ah, precisa de uma intérprete. Então, beleza, vamos botar uma intérprete lá e está tudo certo. E aí eu estou lá, na sala de aula, interpretando tudo que a professora fala. Ah, é inclusão do aluno surdo.
Mas e quando o aluno surdo vai merendar? E quando o aluno surdo vai brincar? Porque aí eu também tenho direito a ter meu lanche, né? Meu horário de recreio. E aí o que acontece? O aluno surdo vai lá na minha sala dos professores, que eu estou tomando meu café, e me chama. Olha, eu quero merendar, mas a merendeira lá não me entende. E eu queria brincar, mas olha, ninguém quer brincar comigo, porque eles falam que não me entendem, que não sabem falar comigo e tal. E aí aquilo me mata, né? Aí o que eu faço? Largo meu café e vou. Eu vou na cantina, eu vou na merenda, né? Ou então eu vou lá e tento ajudá-lo a brincar com os amiguinhos, porque na maioria das vezes ele fica lá no canto, quieto, enquanto está todo mundo brincando, porque ninguém sabe conversar, e ele tenta falar. Eu já vi vários alunos que fazem assim, tipo assim, a gente não está te entendendo, então fica aí, não dá para brincar com você. Então, essa inclusão não acontece nada, gente. Porque a inclusão de verdade é quando o aluno surdo chega na escola e pelo menos todo mundo fala um bom dia com ele, né? De repente fala um oi. Eu não estou, logicamente, exigindo que todo mundo amanhã saiba falar Libras e todo mundo converse com ele, não é isso. Agora, uma política pública que a gente tem lutado lá, principalmente em Teresópolis, é que, de repente, tenha, uma vez na semana, uma aula de Libras ali para todos os alunos, e aí, quando tiver um aluno surdo para receber na escola, um bom dia ele vai ter, né? Ou, de repente, a moça da merenda vai falar oi, né? Quer comer, não sei, coisinha pouca. Eles já se sentem incluídos com o mínimo possível. E outra coisa também que acontece fora da escola, né, com colegas minhas surdas, é trabalho, emprego, né? Eu tenho uma experiência com uma amiga minha que se chama Juliana, que ela é surda, inteligentíssima, se formou na faculdade e ela não consegue emprego. Uma menina formada e ela não trabalha. Por quê? Toda vez que a gente coloca currículo, ela é chamada para entrevista, porque todo mundo fica impressionado com o currículo dela. Só que quando chega lá, eles falam: poxa, o currículo dela é maravilhoso, mas não vou contratar ela. Como é que a gente vai conversar com ela? Como que eu vou me comunicar? Como é que eu vou dar ordem, né? Eu, como chefe, gerente, que seja, como é que eu vou dar uma ordem para ela? Ela não vai me entender? Então, é muito complicado. Os direitos, às vezes, são garantidos? São. A intérprete, isso não é muito difícil conseguir. Agora, a inclusão de verdade está bem longe. E a última experiência que tive, que foi a que mais marcou a gente, né? Que a nossa presidente Eliana, a gente conversa muito sobre isso, ela falou: cara, essa história me marcou. Que foi uma amiga minha, surda, que ela estava grávida, e aí, normalmente, lá em Teresópolis é assim, né? Teresópolis é pequenininho, todo mundo se conhece. E toda vez que ela precisa de alguma coisa, resolver algum tipo de problema, que ela precise de um intérprete, ela me chama. Pô, você pode ir comigo e tal, porque, né, preciso me comunicar. E fui várias vezes, já fui em audiência com o advogado, já fui a banco com ela para resolver coisas de banco e tal. E nesse dia ela estava grávida, mas estava de poucos meses, e ela se sentiu mal, estava passando mal. Ela me mandou uma mensagem perguntando se eu poderia ir ao hospital com ela. Só que eu estava trabalhando, estava no meu horário de aula, então eu não pude ir. Eu, né, respondi, falei para ela que não dava, que eu estava trabalhando e tudo mais. Aí ela: poxa, mas minha mãe não pode ir, não sei quem também não pode ir. Eu falei: cara, não vou poder te ajudar dessa vez. Fico com o coração na mão? Fico. Quase morro. Mas tem situações que eu não consigo. E, de fato, nesse dia eu não consegui. E ela disse que ia sozinha. Então eu vou sozinha mesmo. E foi. Acredito eu, né, imaginando na minha mente, que ela tentou lá falar o que ela estava sentindo e tal. De repente, ela falou para eles que estava grávida, mas ninguém entendeu. Eu só sei que eles deram analgésico, não deram muita importância, e ela sofreu um aborto. Toda vez que eu conto essa história, eu fico toda arrepiada. E aí, assim, eu fiquei arrasada com a história, eu me senti culpada, porque eu falei: cara, eu não pude ir com ela. E olha o que aconteceu e tal, foi devastador, foi horrível, né? E aí eu fico arrasada com essas coisas. Então, toda vez que eu vou a algum lugar falar sobre esse assunto, eu sempre conto essa experiência, porque a gente precisa se movimentar em relação a isso. Foi o que eu falei, a gente sabe que a inclusão ainda está engatinhando muito devagarzinho em todos os tipos de deficiência. Mas eu, como intérprete de Libras, eu defendo a minha comunidade surda, gente. Eu vou atrás para tentar, o máximo, conseguir coisa para eles. E hoje eu estou aqui para deixar essa sementinha no coração de vocês. Por quê? Gente,
quem, como o Carlos falou, quem tem essa sensibilidade de olhar para a mulher com carinho, somos nós, mulheres. Será que as mulheres, de fato, se sentem incluídas na sociedade? Agora eu já estou falando de mulher, né? Falei um pouquinho sobre inclusão de deficientes, né? Mas a gente está aqui num evento para mulher. E aí, será que nós, como mulheres, a gente também se sente incluída ou a gente também sofre essas exclusões que os deficientes sofrem? A gente sofre. Agora, sabe o que eu aprendi? Por que a gente não se sente incluída? Outra experiência da escola. A hora do recreio, eu dou aula no 5º ano. Bate o recreio, os meninos já descem a escada para a quadra assim, olha, eu vou ficar no gol, tu vai ficar no meu time e tal, você fica aqui, você fica lá, você é goleiro, eu também e tal. Desceu, os meninos já entram para a quadra e já começam a jogar bola. As meninas, esse dia foi muito engraçado, as meninas desceram, aí chegou lá embaixo, vamos brincar de boneca? Eu trouxe minha boneca. Aí a outra, não sei se eu quero brincar de boneca hoje. Vamos brincar de pique? Mas eu não sei se eu quero brincar de pique. E aí, eu estava junto com a psicóloga da escola. E aí eu cheguei para a psicóloga e falei assim, olha só, os meninos já desceram as escadas combinando, já estão lá tudo suado, jogando bola na quadra, e as meninas estão até agora aqui discutindo o que elas vão brincar. E aí a psicóloga falou assim para mim, sabe o que é isso, Paulinha? É porque as meninas competem. Cara, aquilo... Na hora eu falei assim, eu vou ter que falar isso lá na caravana. Porque é verdade. Ela não mentiu. Gente, nesse dia em especial, nesse recreio, as meninas não brincaram. O sinal tocou de novo, os meninos subiram todo suado, melecado de jogar bola, e as meninas não brincaram. Porque elas ficaram o tempo todo discutindo. Eu quero, mas eu não quero e tal. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça, e é verdade. A gente não se sente incluída porque nós mesmos, né? Nós mulheres não incluímos mulheres. É igual em termos de política falando. Às vezes a gente vê uma pessoa, uma mulher que, né, lança aí sua candidatura e tudo mais, ao invés da gente apoiar, a gente fala assim, caramba, acho que aquela mulher ali me representa, tal. A gente olha e fala assim, o que essa mulher está achando que ela é? Vai ser candidata agora, né? E aí o que acontece? Aquilo que o Carlos falou. A gente tem a maioria do povo que vota, mas não tem mulher suficiente lá para nos representar, né? Então, isso me chamou muito a atenção. Então, a gente tem que sair daqui com isso na cabeça, a gente tem que se incluir. E aí, falo também do que o Carlos disse aqui. Paulinha, mas eu não quero ser candidata. Eu também não quero, não. Não tenho a mínima vontade, de coração. Mas a gente tem quem quer, né, Kélia? E aí, o que a gente tem que fazer? Cara, a gente tem que apoiar quem quer. A gente tem que apoiar a mulher que quer. Se você não quer, cara, então vamos ficar junto com ela que quer. Ou então, Paulinha, mas não tem nenhuma mulher ali que me representa, tal. Então, a gente tem que fazer esses homens entenderem as nossas necessidades. Mas aqui, em especial, a gente tem a Kelly, então vamos apoiar a Kelly. Estar presente não é o mesmo que participar. Muitas mulheres estão, mas poucas participam. E aí eu volto no exemplo da escola, gente. Eu sou professora, então meus exemplos, minhas experiências, é tudo dentro da escola. Sabe quando a gente trabalha o dia inteiro, né, nós mulheres, ou trabalha fora ou trabalha em casa, porque mesmo que você não trabalhe fora, eu sou dona de casa, não interessa, minha querida, você rala pra caraca. E aí, sei lá, tem uma reunião, alguma coisa que você tem que ir naquele dia. Aí você vai. Aí você chega lá e comenta assim com a sua colega, cara, eu estou aqui só de corpo presente, porque minha alma está lá em casa. Eu estou morta. Algumas devem estar até assim aqui, ó. Eu estou de corpo presente aqui. Eu queria estar na minha casa assistindo um doraminha. Gente, isso não está errado. A gente rala pra caramba, a gente trabalha muito. Então, tem dia que realmente a gente está muito cansado. E a gente vai a determinados lugares que a gente fala, caraca, né, eu queria estar em casa descansando, mas estou aqui. Normal. Agora, o que a gente não pode fazer é deixar isso ser na nossa vida o tempo todo. A gente estar presente, estar de corpo presente o tempo todo. Sabe por quê? Deixa eu ver se é o que está escrito no próximo. Não. Mas o que acontece? Quando a gente está só de corpo presente, outras pessoas falam por nós. E aí eu vou dar um exemplo dessa reunião, das reuniões de pais que a gente tem lá na escola. Cara, eu já trabalho nessa escola há 5 anos. Tem uma mãe que ela é muito presente. Ela não falta uma reunião de pais. Não falta. Sinceramente, eu não me lembro dessa mulher ter faltado. Só que ela só está de corpo presente. Ela não fala nada.
Ela não abre a boca. Eu acho que eu nunca ouvi a voz dela. E olha que a gente fala coisas, tem algumas decisões, alguns eventos, coisa da escola, que, gente, as mães dão umas ideias tão loucas. E ela está lá, ó, não abre a boca. Aí eu falo, gente, a decisão vai afetar o filho dela. E ela não se move. Então, assim, é exatamente isso. A gente não tem que estar de corpo presente sempre. A gente tem que tomar decisão, a gente tem que... Ah, Paulinha, você está dizendo então que a gente tem que quebrar barraco, tem que fazer... Não, não é isso. Mas é a gente tomar posição, né? É você ver uma ideia louca numa reunião de mãe e você virar e falar assim, não achei isso legal, não. Eu acho que a gente pode fazer assim. Show de bola? Deixa eu ver onde eu estou aqui, que eu não sei mexer nisso aqui. Olha lá, gente. Quando mulheres não ocupam o espaço de decisão, olha o que acontece. Nossas demandas são invisibilizadas. Por que as nossas demandas são invisibilizadas? Quem entende de demanda de mulher? Mulher. Quem que vai, por exemplo, dar voz a Chayenne, que é essa minha colega que teve o aborto, lá dar voz a ela, já que ela não tem voz? Mulher. Por quê? Mulher que engravida. Eu, graças a Deus, eu nunca sofri aborto, mas tenho 2 filhos, então eu sei o que é engravidar, sei o que é ser mãe. Então, eu tenho propriedade para falar sobre gravidez, sobre filho, sobre ser mãe, né? Um homem vai saber falar disso? Não. Então, por isso que quando as mulheres não ocupam esse espaço de decisão, as nossas demandas de mulher ficam invisibilizadas, porque quem vai falar de coisas da gente é mulher. Nossas experiências não são consideradas. Por quê? Mulheres têm experiências iguais. Isso é fato. E decisões ficam incompletas. Gente, eu não sei aqui as casadas, né? Na minha casa é assim. Quando o meu marido toma uma decisão sem me perguntar, dá ruim. A decisão fica incompleta, é o que eu sempre falo. Às vezes até dá um cadinho certo, mas falta alguma coisa. Por quê? Porque não me perguntou, porque não me consultou. E aí, no nosso mundo da política, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Se você não tem uma mulher ali que vai brigar, que vai falar das surdas, que não conseguem emprego, das surdas que estão sofrendo aborto porque ninguém sabe entendê-las e tal, as decisões vão ficar sempre incompletas. Vai sempre faltar alguma coisa. Se nós não estivermos nos espaços de decisão, alguém decidirá por nós. É o que eu falei da reunião. As mães sempre decidem coisas e aquela mãezinha lá não faz nada. E aí é o que eu falei, às vezes são coisas mirabolantes e a gente está ali, só assistindo. A voz da mulher carrega experiência, sensibilidade social, visão de cuidado, força de transformação. Foi o que eu falei. Gente, a nossa voz carrega isso daqui. E tem mulheres que estão sem voz, não tem coragem, né? Ficam com vergonha, tem medo. E a gente precisa tomar esses lugares de decisão para a gente dar voz a essas que não têm. A gente lutar para essas que não têm, né? A gente lutar pelas Chayennes, pelas Julianas, né? Por esses surdos aí do nosso Brasil que não têm literalmente voz e a gente pode dar voz a eles. Inclusão verdadeira significa o quê? Escutar, valorizar, incentivar, abrir espaço e ocupar espaço, né? Então, a gente tem essa capacidade, gente, de não somente abrir o espaço, mas de ocupar esses espaços. Que espaço? Esses espaços de decisão, da gente se posicionar. Eu sempre falo que eu não gosto muito daquela frase assim, a mulher tem que ser empoderada, mulheres empoderadas. Eu não gosto muito disso. Eu acho que a mulher tem que ser posicionada. Ela tem que estar na posição que ela foi feita para estar. Não basta estar presente, é preciso participar, influenciar e decidir. A sociedade precisa de mulheres que participem, opinem, liderem, se posicionem. É o que a gente está falando aqui, né? Nós já, como o Carlos falou, a gente já nasceu com esse poder de liderança. Então, vamos botar isso para fora, né? Vamos influenciar, vamos abrir caminhos, vamos ocupar espaços, que é isso que a gente precisa. Não só dentro da inclusão, né? Mas da nossa vida mesmo. Quantas de nós já tivemos uma ideia, mas não falamos?
Quantas mudanças poderiam ser feitas e que não foram porque a gente não falou? É o que eu penso, essa mãe, gente, lá da escola. Às vezes ela tem algumas ideias legais que poderiam estar sendo feitas na escola e ela não fala. Então, quantas aqui já tiveram alguma ideia? De repente no seu bairro, de repente na sua comunidade. Poxa, podia fazer isso aqui, assim, assim, aqui. Quem já teve alguma ideia assim? Eu tenho várias ideias que às vezes eu quero. E a gente não fala. Né? E aí não acontece, e aí você vê aquilo, você fala, caraca, se tivesse aquilo dali que eu tinha pensado, estava dando certo. Né? Então a gente tem ideia, então vamos colocar essa ideia para fora. E para terminar, eu sempre finalizo com essa frase que eu acho incrível, né? Que diz assim: o homem adquire a força, mas a mulher já nasce com ela. Muito obrigada por vocês terem me assistido, gente. Essa foi a professora Paula Campos. Muito obrigado, professora, pela sua apresentação na nossa 7ª caravana. Enquanto a nossa próxima palestrante, Tainá Fernandes, se prepara, né, Sérgio? Quem vai se apresentar agora vai ser a Tainá Fernandes. Mas antes, nós vamos dar um pulinho. Flávia, que veio lá de Rio das Ostras, né? Você não esteve na caravana de Sapucaia, né? Por que você não foi na caravana de Sapucaia? Eu tinha me preparado, né, Rodrigo? Nós tínhamos se preparado para ir, mas aconteceu imprevisto, que infelizmente não deu. Estava em reunião? Estava, né? Flávia, Sapucaia foi mais ou menos assim, ó. Sapucaia é um município importante para nós. É um município importante para todo o estado. Todas as conquistas de Sapucaia, a credibilidade que nós temos hoje é graças ao PRD. Nós damos o exemplo dentro de casa do que é valorizar a mulher na política. É valorizar no dia a dia, é valorizar nas decisões, é valorizar na administração, e é isso que a gente prega. Que nós sejamos um outro importante, que a gente esteja cada vez mais presente, que a gente faça política, porque o lugar da mulher é onde ela quiser. Vocês têm mais força, mais potencial, mais sensibilidade e mais inteligência, eu confesso. Não há o que se falar em esperar por espaço, porque mulher de verdade não espera por espaço. Mulher ocupa o espaço que ela quiser. Um evento muito importante para nós mulheres, para falar, para refletir o nosso lugar, o nosso posicionamento. Então, parabéns ao PRD, que a gente tenha mais eventos como esse, que a gente possa, enquanto mulher, saber da nossa importância e do nosso posicionamento. Eu vivi momentos incríveis de conhecimento para cada uma de nós mulheres. E é isso que o PRD quer, é fazer com que nós, mulheres, participemos ativamente e que a nossa voz, esse nosso grito, ecoe. Essa foi a caravana lá em Sapucaia. E da mesma forma, cadê a Kelly? Kelly está lá atrás ao lado da Érica Bispo, que chegou também aqui. Da mesma forma, Flavinha, que você lá de Rio das Ostras veio a Jacarepaguá, Praça Seca, a Kelly sairá de Praça Seca, Jacarepaguá, para em junho, dia 6, estar na caravana lá de Rio das Ostras. Tá certo? Bem, agora vamos receber a nossa advogada, a doutora Tainá Fernandes, né, para se apresentar na 7ª caravana PRD Mais Mulheres. Antes, porém, vou passar a palavra aqui para a presidente Eliane Cunha. Olha, antes, porém, da doutora Tainá falar, eu estou aqui chamando, ele me ligou, ele me fez 25 ligações. É isso mesmo, gente, 25 ligações. E aí, como a Paula, o Carlos, nós estávamos falando, deputada Lilian Sá aqui presente, e adivinha quem está aqui, deputada? Marcos Vinícius. E aí, presidente,
Que bom recebê-lo aqui, mas, sobretudo, eu ia falar isso depois, mas como você ligou, como sempre antecipado, nós estamos aqui... Só um minutinho. O Demerval gosta de meter o dedo no presidente. Já vem ele, ó. Olha só. E aí, presidente, o que nós estamos falando não é sobre gênero. O que nós estamos falando é que o que nós precisamos, algumas vezes, é a quebra de paradigma. E quebrar paradigma é o que você tem feito conosco em permitir e insistir para que possamos levar o trabalho das caravanas, não só para o Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil. E eu falei isso aqui no início, o tamanho da nossa responsabilidade, e que não adianta ser uma mulher eleita, com exceção da deputada Lilian Sá, que está aqui, né? Mas que homens possam, sob todos os aspectos, entenderem e fazer com que possa valer a nossa voz. Então, desculpe-me, foram 25 ligações que, sinceramente, podia ter esperado um pouco. E agora eu estou dando retorno para você aqui falar com o nosso brilhante evento, com a querida Kelly, com todas as pessoas aqui. A Flávia, que veio de Rio das Ostras. A Josi, que veio de Nova Iguaçu. A nossa equipe, que vieram de longe. Então, eu quero muito agradecer o seu carinho, a sua atenção e a responsabilidade, viu? Lilian, boa noite, Eliane, tudo? Eu tentei ligar antes, porque eu não queria pegar a estrada e o sinal ficar falhando. Aí já falhou o sinal. Flavinha, um beijo. Tá falhando, eu tô na estrada, gente. A Érica Bispo também. Tô voltando de 3 Rios. Érica, tudo bem, Josi? Tô te vendo aí. Aqui, muito obrigado pelo carinho, pela presença de vocês. Eu fiz um vídeo, era aniversário hoje do presidente da Câmara de 3 Rios, nosso vereador Anderson. Eu não tinha como faltar. Então, muito obrigado pelo carinho. Eliane, a gente está falando de pessoas, não de gênero. E esse trabalho de vocês é muito importante para vocês terem noção. Hoje, por conta do que começou no Rio de Janeiro, já tendo um evento em São Paulo, um outro evento no Mato Grosso. Então, nós estamos fazendo história para o Brasil inteiro. Muito obrigado, Eliane Cunha. Muito obrigado a todas as mulheres presentes. Fiquem com Deus e até a próxima caravana. Obrigado, gente. Olha, da próxima vez... Aí ele desligou, né? Caiu. Gente, que bom, né? Porque eu estou falando do presidente nacional. Hoje nós tivemos vários eventos pelo Brasil. E claro que eu priorizei aqui, né? Nossa terra, nossa raiz. E assim, quando as pessoas têm responsabilidade, a Érica Bispo está ali, o nosso jurídico aqui presente. E quando a gente tem responsabilidade, aí a gente não precisa estar falando se é homem ou se é mulher. O que nós precisamos, de uma maneira geral, na vida, e não é só na política, não, esquece, que isso passa, é as pessoas que têm compromisso e responsabilidade com o próximo. Afinal de contas, amar ao próximo, eu acho que é o principal de tudo isso. E dia 6 de junho nós vamos estar em Rio das Ostras, viu? Com vocês, doutora Tainá Fernandes. Olá, boa noite. Sou advogada, tenho 30 anos, sou mãe e aspirante a palestrante. É a minha primeira palestra. Então, eu peço desculpa já de antemão se ocorrer algum nervosismo aqui no meio. Tanto é que eu estou aqui segurando aqui minha colinha para disfarçar o nervosismo. Tá? Quero começar com uma pergunta que me tocou um pouco, né, durante as minhas pesquisas sobre o tema e tudo, que, de fato, essa pergunta é direcionada para vocês mesmos, todos. Quantos caminhos vocês acreditam que existem para uma mulher? De verdade. Sim. Hoje, a gente sabe que existem vários. Eu cresci cercada de mulheres muito potentes.
Mas e as pessoas que não tiveram esse privilégio? E as meninas e as mulheres que não tiveram esse privilégio? Por muito tempo, né, diziam como a gente devia agir, falar, se vestir, até mesmo pensar e até onde ir, né? Éramos proibidas de estar em determinados lugares, né? E por muito tempo, algumas seguiram por esse caminho já traçado por outras pessoas, por homens, por pais, né? E o problema é que essas trilhas quase nunca levam para os lugares que a gente quer, certo? Nem sempre aquela trilha lá no final vai ter aquela vista bonita. A gente simplesmente pode se perder no caminho, né? E assim, hoje eu entendo com muita clareza que mulheres não carregam só esse caminho. Elas têm a possibilidade de abrir caminhos, né? A mulher é extremamente capaz, né, de guiar, de abdicar dos seus sonhos em prol de um bem maior, né? Assim, como advogada, eu aprendi que conhecer direitos transforma vidas e que uma mulher bem informada, né, ela não aceita violência, ela não aceita ser silenciada, ela não aceita viver limitada pelo medo. Por isso que eu acredito que ocupar esses espaços, né, como o Carlos falou, como a professora Paula expôs aqui, esses espaços de liderança, é extremamente importante para a gente ter voz, né, para simplesmente a gente conseguir falar. Eu acredito que hoje eu estou dando um passo, como o Carlos falou, estou dando um passo de transformação na minha vida, né? Também vejo que... Obrigada. Também vejo, assim, não tenho essa veia política como a Kelly, aqui a nossa coordenadora, mas eu acho super válido, sim, esse apoio, independente de conhecer, independente de ter intimidades, né? Você não precisa conhecer o íntimo daquela mulher para você poder apoiá-la. Se ela estiver realmente querendo algo, querendo o bem, né, tanto da sua família quanto da sociedade. Então, vou ser bem breve, vou encerrar um pouquinho por aqui com um resuminho que eu fiz, que ninguém te ensina que ser mulher é muitas vezes viver uma dupla jornada. Você precisa provar que sabe e, ao mesmo tempo, provar que merece estar ali. Hoje eu me sinto um pouco merecedora, confesso. Muito obrigada pela atenção. E aproveito, e assim, pretendo melhorar nas próximas. Obrigada pela oportunidade, obrigada, coordenadora. Obrigada ao PRD também. É isso que a gente precisa, né? Dar o primeiro passo, e que possamos nós empurrar as outras. Gente, eu estou falando empurrar, mas espero que todo mundo entenda. É isso, Flavinha. Ter você aqui, lá de Rio das Ostras, eu estava falando aqui com a Paula. Isso é muito compromisso, é muito comprometimento. É preciso que a sociedade, é preciso que a sua instituição, que os seus familiares reconheçam isso. Não é qualquer um. Porque é muito fácil, né? Eu vou ficar em casa. E eu sei que não é fácil. Eu sei que do sacrifício que nós fazemos. Então, Tainá, tê-la aqui conosco, não importa o tempo que você falou, não importa nem o que você falou, mas a atitude de você ter a coragem, uma jovem, 30 anos, brilhante advogada, maravilhosa, tem um filho pequeno e está aqui, é uma questão de coragem, entende? Quando nós entendermos que nós nascemos para... a gente nasceu para ser lustre, não é para ser tapete, nós vamos ocupar um lugar melhor. E eu falo que mulher
A gente não quer prioridade, a gente quer só oportunidade e respeito. Então, que bom que o pouquinho que eu conheço de você, eu achava que você ia ficar realmente preocupada, mas eu tinha certeza da coragem que você tinha de fazer isso, porque eu já vi você ter coragem para fazer muitas outras coisas. Então, que você possa ser exemplo para encorajar a todas as pessoas, porque os bons exemplos não servem só para as mulheres, servem para todos de uma maneira geral. Muito obrigada, querida. Bem, gente, antes de nós trazermos a vocês a caravana lá de Areal, Lilian Sá, coloca ali, Iago, por favor, o desktop do Carlos Fari, por gentileza. Bem, vou pedir aos senhores e às senhoras que aqui estão presentes, né? O Carlos Fari falou sobre a mulher que move história, mas é importante, da mesma forma que ele está se dedicando à 7ª caravana, que vocês possam retribuir, né, seguindo o Carlos Fari lá no Instagram dele, que é @CarlosFari, tá certo? Quem puder seguir o Carlos Fari, seria importante ter essa troca, dessa energia. Quem também palestrou conosco hoje foi a professora Paula, né, Iago? A Paula que trouxe na 7ª caravana o seguinte tema, né, aqui em Jacarepaguá. A nossa professora Paula Campos, ela falou sobre a inclusão que transforma. Então, essa mesma energia da inclusão que transforma, seria importante vocês retribuírem, né, trazendo aqui um clique lá na rede social da Paula, que é Paulinha Campos 27. O 27, depois ela vai falar para mim que vai trocar, né? Ela vai botar 25. Né? Ela falou comigo, irmão, quando eu terminar a 7ª caravana, você vai seguir, né, Paulinha Campos 25. Quem esteve conosco também, né, foi a Tainá, que será a primeira de muitas outras. Né? Você pode seguir a Tainá com TH, né, Tainá Oliveira FS. Tá certo? Então, se vocês puderem seguir também o Instagram do PRD Mulher, é só chegar nos nossos banners, está aqui espalhado aqui no salão, tanto da nossa presidente, Eliane Cunha, do PRD Mulher, do Marcos Vinícius, do PRD do Estado do Rio de Janeiro. Coloca o desktop também da nossa presidente, Iago. Né? Quem puder também seguir, né, a Eliane Cunha, que é a nossa coordenadora nacional, @Eliane Cunha RJ, tá certo? Antes da fala da quebra de protocolo aqui da nossa deputada federal Lilian Sá, que tem história para contar lá do Congresso Nacional, veja como foi a caravana lá na cidade de Areal. Hoje a caravana do município de Areal, no estado do Rio de Janeiro, é por mais mulheres, mais famílias no PRD. Essa é a 5ª edição da caravana Mais Mulheres no PRD pelo estado do Rio de Janeiro. Mas cada uma com uma cara, cada uma um sentimento. Hoje em Areal, um sabor especial, porque é dia 25. Um evento muito necessário e significativo, onde um grupo de mulheres se juntam para se fortalecer. E você, mulher, você pode ser o que quiser. Vamos juntos, vamos à frente. Esse orgulho de estar aqui representando o nosso povo junto às mulheres, fortes e guerreiras, com palestras que busca cada dia mais levar conhecimento junto ao PRD Mulher, que Areal vai junto e vai longe, juntos por Areal e o nosso Brasil. Eu gostei muito das palestras, eu acho que isso é muito importante, porque as mulheres realmente precisam ter o lugar delas, né? Tudo que eles falaram ali é que a gente precisa se gostar e correr atrás do que a gente quer de melhor para a vida da gente. E também ajudar os outros, ajudar o próximo é muito importante. É muito importante da união de todo mundo, da união de vocês podem ser o que vocês quiserem, a hora que vocês quiserem, aonde vocês quiserem, da forma que vocês quiserem. Agradecer a coordenação do PRD Nacional, agradecer mais uma vez o município de Areal. A caravana hoje aqui foi um sucesso total. As palestras foram maravilhosas. A troca com os munícipes aqui foi sensacional.
Vocês sabem por que o Partido Renovação Democrática vem crescendo, estado afora? É simples, né? Nós temos a Eliane Cunha, que foi candidata ao Senado, né? Assim como bem mencionou o Carlos Fari, fez 300 mil votos, mas ela não está preocupada em multiplicar. Nós temos aqui, faz favor, deputada, a nossa deputada federal, Lilian Sá, né, que é uma máquina, uma potência, que também não tem a preocupação de multiplicar. A multiplicação é o segredo. Não é porque eu sei que eu não vou multiplicar, só não multiplica quem tem medo de prosperar. Então eu queria passar a palavra nesse momento à deputada federal Lilian Sá. Em primeiro lugar, eu quero agradecer ao nosso Senhor Jesus, porque até aqui nos ajudou o Senhor. Amém? Eu quero parabenizar esse trabalho maravilhoso que a Eliane Cunha está fazendo em todo o estado, junto com seu esposo, Dermerval, cumprimentando a ela. Quero uma salva de palmas para eles, porque eles merecem. O nosso professor fará, as nossas palestrantes que aqui estão. Eu fiz um curso de Libras agora, por isso que eu entendi um pouco, entendeu? E eu quero rapidamente roubar um pouquinho do tempo de vocês, porque eu quero falar de duas mulheres que muito me impactaram dentro da Bíblia. Mas primeiro eu quero fazer uma pergunta a vocês. Vocês, quando acordam, vocês falam, sai daqui, vocês escutam tudo isso que está aqui. Eu tenho que me empoderar, eu tenho que me posicionar, eu tenho que ser uma grande mulher, eu tenho que dar o primeiro passo. Mas como é que eu vou começar isso? Quem é que pensa assim? Levanta a mão. Pode levantar, não fica com vergonha não, porque eu penso também. Eu acordo e eu falo assim, ó, como é que eu vou mudar tudo isso? O que eu vou fazer hoje? O meu hoje, para eu não perder o hoje. Porque quando a gente perde um dia, né, é menos um dia em 365 dias. O que eu vou fazer? Então eu vou deixar uma história, uma breve história aqui para vocês. Duas mulheres. Uma se chamava Naomi. Ela perdeu o marido, perdeu a casa, perdeu os filhos, perdeu tudo, perdeu dinheiro, emprego, não tinha nada. E ela ganhou uma amiga, que foi a nora, Ruth, que saiu com ela sem saber para onde elas iam. E foram parar lá nos campos, né, de Boaz. Morar num barraquinho, dormir na palha, trabalhar no campo, no sol quente, catando milho, trigo, para ter um pouquinho de comida, para fazer um pão para comer. Essas mulheres, elas estavam, como às vezes nós ficamos, o que nós vamos fazer da nossa vida? Elas estavam numa pobreza total. Elas não tinham nada, nem para comer. Mas por causa de um posicionamento e uma ideia, elas mudaram toda a história. De pobres, passaram a ser ricas, passaram a comer bem, passaram a ser respeitadas. Por quê? Elas tiveram uma ideia. E talvez vocês tenham agora na cabeça uma ideia e vocês não coloquem em prática porque vocês têm medo de dar errado. Ruth teve medo de que desse errado quando Naomi falou para ela deitar nos pés de Boaz. Mas ela obedeceu, foi lá e deitou. E foi ali que ela mudou toda a história. E hoje, a Eliane está aqui, está a professora, como é que são? Paula e Tainara,
e o Carlos ensinando a vocês que vocês podem mudar a sua história. Quando nós, mulheres, nos posicionamos, temos uma ideia e colocamos essa ideia em prática, nós mudamos toda a nossa história. Porque é através do conhecimento, é conhecer que nós mudamos. Conhecer para mudar. Então você não pode duvidar de você, do teu potencial. Você tem potencial para ser uma deputada, você tem potencial para ser uma deputada, você tem potencial para ser uma deputada federal, mas você, para fazer isso, você tem que acreditar primeiro em quem? Em você. Mesmo que tudo esteja dando errado, esteja ao contrário, você tem que acreditar na sua ideia, em você. Se aquelas duas mulheres conseguiram na pobreza, por que eu não posso conseguir? Se eu tenho até mais do que elas. E eu digo para vocês, se vocês querem mesmo, levanta a mão, ser uma deputada, comece agora a se posicionar dentro da sua casa, na sua comunidade, no seu lar, se posicionar aqui dentro e começar a mudar aquilo que você acha que está errado. Ela deu uma ótima ideia ali, um projeto de lei que pode ser colocado em prática, Libras nas escolas, para que todos possam respeitar os surdos, porque eles são mudos porque não escutam, eles são só surdos. Então, vocês são a voz deles. E você tem que ter essa disponibilidade, desse protagonismo de querer mudar a história do Rio de Janeiro. Não é porque o Brasil está afundando que eu vou afundar com ele, não. Porque eu tenho um Deus que me protege. Amém? Eu sou capaz. Tem um mantra que eu falo para terminar, que eu digo assim: eu posso, eu consigo, eu dou conta, eu mereço e eu agradeço, porque a gratidão é que te fará você ser quem você quiser. Então, fica aí o meu abraço para vocês. Vamos só repetir aqui o mantra da Lilian Sá, porque não adianta a senhora falar o mantra e eles somente ouvirem, eles precisam receber e multiplicar. Então vamos ao mantra da Lilian Sá. Lilian fala e a caravana repete. Eu posso, eu consigo, eu dou conta, eu mereço, eu agradeço. Que assim seja na vida de vocês. Essa é a deputada Lilian Sá. Olha, vocês ouviram a nossa presidente falar por telefone com o nosso presidente nacional, Marcos Vinícius Nescau, mas ele tem uma mensagem, a 7ª caravana aqui em Jacarepaguá. Alô, meus amigos da Praça Seca, aqui é o Marcos Vinícius Nescau, presidente nacional do PRD. Estou passando aqui, fiz questão de passar aqui para me desculpar com vocês. Hoje, infelizmente, eu não vou poder estar na caravana, tinha compromissos assumidos anteriormente, e quero deixar um abraço para a nossa coordenadora nacional, para todas as mulheres presentes, dizer da importância da participação da mulher na criação de políticas públicas, não só para o Rio de Janeiro, mas para todo o Brasil. E é assim que a gente do PRD faz, ouvindo vocês, fazendo a caravana pelo estado inteiro, por todo o Brasil, sob a coordenação da nossa Eliane Cunha. Eu quero agradecer demais a participação de vocês nesse sábado à tarde. Obrigado, Praça Seca, obrigado, Rio de Janeiro, fiquem com Deus e bom evento. Pré-candidata a deputada federal, Kelly Ferreira. Boa noite. Primeiro eu quero agradecer ao Senhor, como foi falado. Toda Ele
glória, honra, louvor e adoração. Sabe por quê? Porque se isso está acontecendo aqui, porque o Senhor permitiu. Também gostaria de agradecer também ao pastor Antônio, evangelista Branca, que são líderes espirituais dessa casa aqui, Assembleia de Deus, Ministério da Praça Seca. Obrigada às mulheres que vieram. Eles não estão aqui também com a sua caravana, porque estão num evento. Então eles se dividiram, deixaram mulheres conosco aqui e foram para eventos lá. Mas eu também gostaria de agradecer a Deus pela vida da Eliane Cunha, que organizou isso tudo aqui com muito carinho, o PRD, que é essa casa que me abraçou com muito carinho e que tem abraçado também os meus, porque hoje, Flávia, tá aqui, ó, minha filha Giovana, meu genro Marcos, meu esposo Betinho, meu amigo Tiago, Mari, Inês, entre todas as pessoas que já conhecem a missionária Kelly, mas hoje vão conhecer a Kelly Ferreira, pré-candidata a deputada federal, porque muitas delas que estão aqui da Praça Seca já me ouviram ministrar a palavra de Deus. E a nossa deputada Lilian Sá colocou sobre Ruth e Noemi, e eu também colocarei algo em especial para cada uma de vocês. Mas o tema na qual me foi confiado é falar sobre oportunidade. Oportunidade. E quando eu tive a oportunidade e fui chamada por Deus primeiramente, depois pelo Carlos para conhecer a maravilhosa da Eliane, e nós conversamos sobre uma pré-candidatura, o que eu fiz? Eu agarrei a oportunidade, porque tem gente que mesmo conhecendo Deus, tem gente que mesmo dentro de uma caravana como essa, ainda acha que oportunidade é questão de sorte, e não é. Oportunidade e necessidade, que é o tema que me foi confiado, Josi, elas andam juntas, melhor dizendo. Sabe por quê? Porque eu às vezes nem tenho a oportunidade, mas eu tenho a necessidade, e eu acordo cedo todos os dias para trabalhar, doutora Tainá, como você. Eliane já soprou no nosso ouvido que você vai para a audiência pública com o seu filho. Então ela é uma mulher forte, corajosa, como aprendemos na palavra do Senhor. Leva o seu filho e não cria uma desculpa para a oportunidade de uma audiência, para a oportunidade de transformação social na vida de alguém, naquilo que ela domina. Então cada uma de nós aqui que estamos sentadas também tem pré-candidatos a deputados estaduais do nosso Rio de Janeiro, tem a oportunidade de estar numa caravana como essa para crescer no conhecimento. Porque aqui tem senhoras que já me conhecem como a missionária Kelly, que crescem muito na graça, mas hoje eu acredito, porque a evangelista me pediu e falou que queria que fosse gerado esse conhecimento, e o que ela fez? Ela criou a oportunidade, ela doou o espaço para que vocês saíssem de dentro da zona de conforto e começassem a ver a real necessidade de cada uma de vocês. Hoje nós falamos sobre política, sobre políticas públicas, sobre a necessidade da mulher dentro da política, sobre a necessidade dentro de uma casa espiritual como essa. Mas o que precisamos entender é que toda necessidade que eu e você venhamos ter é para nos impulsionar, é para nos encorajar para um propósito maior. E o meu propósito maior hoje é lutar sim pelo estado do nosso Rio de Janeiro, que neste momento infelizmente não tem saúde, não tem educação, não tem quem cuide de nós que somos mulheres. E eu não falo isso só para mulheres de dentro da fé que eu professo. Quando eu falo de mulheres, eu falo para todas as mulheres. Então, para você que está aqui, pegue a sua dor, pegue a sua necessidade e aproveite aquilo que Deus tem te dado. Porque é Ele quem abre a porta para mim e para você. Então cada um hoje aqui vai sair com a cabeça, a mente pensante, melhor dizendo, uma metanoia, porque todos que falaram aqui expressaram algo de precioso. Então absorva isso.
Leve para a sua vida, coloque em prática, compartilhe também, porque a oportunidade para mim, e eu vou contar agora a minha história, porque eu poderia fazer como a deputada, pregar, sabe? Que eu prego muito bem, modéstia à parte, mas eu quero contar a minha história. Eu hoje sou gerente na Secretaria Municipal de Trabalho e Renda, dentro da Prefeitura. Mas quando eu iniciei, eu falo de oportunidade agora, eu iniciei fazendo 25 garrafas de café por dia e lavando banheiro para deputado federal. Todos que entravam e saíam de dentro daquele gabinete nunca me olharam, Flavinha. Deputada, desculpa, nunca me olharam. Josi, Tainá, nunca olharam para mim. E eu deixava as minhas filhas por causa de R$400 que eu ganhava naquele momento. Eu ouvia muito: Kelly, você é boba. Kelly, você não sabe de nada do que rola dentro da política. Só que as pessoas esquecem uma coisa. Eu, Kelly Ferreira, já sou sobrevivente desde muito pequenininha, vim de uma favela. E eu tinha que aprender a me proteger. Meu pai e minha mãe, cobradora de ônibus, sabe, motorista de ônibus, tinha que lutar. Era eu e mais 2 irmãos. Então eu tive que sobreviver. Depois eu sofri violência doméstica. Sou uma sobrevivente também da violência. Trato de mulheres todos os dias. Estou aqui pernoitada, porque eu tive que atender uma ligação de alguém que precisava de socorro. E a gente vê muito a massa dentro das redes sociais dizendo que tem oportunidades para cuidar dessas mesmas mulheres, mas não tem, porque senão o meu telefone não tocaria sempre. Então entenda uma coisa: eu e você temos o poder da oportunidade de mudar quem não está fazendo nada lá. E aí, num belo dia, depois de 6 meses de muito café, muito desinfetante, cloro naquele banheiro, eu entro para servir, sabe, numa reunião top. Tinham deputados estaduais, vereadores e o deputado federal que eu trabalhava servindo cafezinho. E eles estavam falando a minha área, porque eu trabalho com capacitação e empregabilidade social. As minhas filhas, desde pequenininhas, sempre fizeram ações sociais comigo. Estão aqui e não me deixam mentir. E eu ali, servindo café, eu falei: deputado, ele falou que precisava de alguém estrategista para fazer ações sociais dentro de favelas, comunidades. Não tinha ninguém dentro da equipe dele. Ora, era uma equipe de um deputado federal. E aí o que acontece? Eu ia ser só mais uma mulher que não era vista e que não era ouvida, porque voz eu tenho. Olha que voz maravilhosa que Deus me deu. Mas aí o que aconteceu? Eu ouvi, eu falei: deputado, dá licença, ele deu para mim ou não a oportunidade de fala? Mulheres, respondam. Deu? Não. Eu criei a oportunidade de fala naquele momento. E é isso que vocês precisam entender. Toda necessidade que eu e você tenhamos, se a oportunidade não chega, façamos ela acontecer. E eu disse para ele: deputado, eu sou a melhor pessoa, a melhor estrategista do social para o senhor. E ele perguntou: quem é você? Olha isso, gente. Ele nunca reparou em mim, na minha aparência, no som da minha voz, porque ele entrava e eu dava: bom dia, deputado. Ele saía: boa noite, deputado. Mas ele nunca me ouviu. O som da minha voz sempre esteve dentro daquele gabinete. E resumindo, que vocês já ouviram um monte de gente maravilhosa, vamos para o final. Eu me coloquei ali. Ele falou com o coordenador de campanha dele, que era um pastor: pastor, fala com essa menina para ela começar pelo chapadão, Carlos, chapadão. E sabe por que ele começou pelo chapadão? Porque ele achou que eu, como mulher, Eliane Cunha, não entraria naquela favela. Só que eu vim de lá. Eu sou da zona de guerra, não tenho medo de nada, nem de ninguém, até porque o nosso general é Cristo. Amém ou não amém? E aí o que aconteceu? Eu comecei a fazer ações sociais. Kelly, quem era a sua equipe? Eu, as minhas filhas e mais um bando de doido que abraçou essa história. E nós começamos ali no Chapadão e fomos tomando força no estado do Rio de Janeiro. Aquilo foi crescendo. Eu comecei, virei agendista,
de vereadores, virei agendista, de deputados estaduais, fui crescendo até que chegou o meu dia. Eu saio de trás das bandeiras estiadas, da toalha de cetim, de lavar o banheiro, para mim ser a protagonista da minha própria história. Então hoje quem comanda a Secretaria de Trabalho e Renda sou eu. Mas se eu mesmo tendo voz, quando aquele deputado fala sobre ações sociais que ele precisava de alguém estrategista para as comunidades, eu me calo, eu estaria lá na secretaria, mulherada, hoje? Eu seria a missionária Kelly que vocês conhecem hoje? Esse evento, Eliane Cunha, PRD, estaria acontecendo hoje? Não. Mas sabe por que está acontecendo? Porque mulheres como a Eliane Cunha botam um peito na frente e faz um evento desse aqui para mulheres. Como a Tainá, como a Paula, que falou veemente sobre a inclusão. Lá no meu posto, todos os dias eu recebo PCDs. Existe acessibilidade lá no seu posto, Kelly? Sim, existe. Existe, Kelly, cadeiras para cadeirantes? Existe. O que não existe é eu entender o que um surdo está falando. Sabe por quê? Não tem ninguém preparado. Então, sempre que tiver oportunidade de palestras como essa, não tenham medo da política. Política tem na minha casa, política tem a política aqui do nosso pastor Antônio da Evangelista Branca, política tem lá na Secretaria de Trabalho e Renda. Você como mãe e pai tem a sua própria política na sua casa, ao ponto da gente falar, ó, para os nossos filhos, aqui quem manda sou eu, aqui o comando é meu. Ou seja, agarrem a oportunidade de hoje, absorvam, e vou enfatizar novamente, aquilo que é a sua necessidade, transforme em oportunidade, como eu fiz, porque a minha necessidade era de servir aquele café, limpar aquele banheiro, para que eu pudesse alimentar as minhas filhas, juntar renda dentro da minha casa. Só que eu queria muito mais. E aí eu pergunto a vocês, o que vocês querem? Oportunidade ou querem continuar dentro da necessidade de vocês? E assim eu agradeço a minha oportunidade. Obrigada, Eliane. Para fechar a caravana Mais Mulheres do PRD do Estado do Rio de Janeiro, com a palavra a nossa coordenadora nacional, Eliane Cunha. Olha, que bom tê-los aqui mais uma vez. E nós estamos numa região aqui, num salão de eventos, cercados de muitas igrejas, de muitas bênçãos, né? E isso aqui, a palestra do PRD Mulher, é para esclarecermos, para que aquelas pessoas que ainda insistem em não gosto da política, não quero ouvir a política, mas as pessoas não entendem que a política é uma chave. Então nós temos aqui, além de todos vocês, aqui algumas pessoas que serão submetidas a uma convenção, e na convenção serão decididas se serão ou não candidatos. Hoje todos são pré-candidatos. Falamos aqui agora a nossa querida Kelly Ferreira, nossa missionária, que também será submetida na convenção. E em outubro, independente se na convenção essas pessoas serão ou não escolhidas, em outubro, todos nós temos a responsabilidade de mudarmos a história. Kelly, Érica, Flavinha, deputada Lilian Sá, Josi, eu. Em outubro é a nossa grande virada de chave. Em outubro, vamos deixar de beber água na véspera de eleição e morrer de sede 4 anos. Kelly, o problema do Rio de Janeiro não são os bandidos. E é isso que emocionalmente, no momento que você estava falando, eu percebi conclamar a população para outubro. O problema do Rio de Janeiro não são os bandidos, são os mocinhos. E a vez de nós, e o momento de nós mudarmos esses mocinhos e as mocinhas, será outubro. E você, independente do que vai acontecer em convenção até outubro, você é uma cidadã, você é mãe, esposa, avó, profissional, e está aqui.
E essa emoção que te move é o que precisa, é o que você quer que a população entenda, mas não é só outubro, diariamente. Diariamente. E que todos, dentro da fé que cada um confessa, possam orar, agradecer aqui os amigos, né, das igrejas próximas, dos centros espíritas próximos, a todos os líderes religiosos que nesse momento deveriam estar orando pelo estado do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro desgovernado. E quero deixar aqui a oportunidade nesse momento, não esqueçam, dia 18 é o dia que combatemos tudo que fazem de ruim com as nossas crianças, é o Maio Laranja. E aí, deputada, eu homenageio você que tem causas, inúmeras causas em relação a isso. Mas vamos prestar atenção que o ano nós temos 365 dias, 12 meses. Não vamos apenas nos ater a maio. Essas violências acontecem diariamente, em todos os dias, em todos os meses, e via de regra, as crianças são atacadas dentro dos próprios lares, dentro das suas escolas, dentro de todos encontros, muitos encontros religiosos, e eu não estou falando aqui de uma ou outra religião. Fiquemos atentos. Essa guerra é uma guerra silenciosa, e que muitas das vezes as crianças não falam, porque quando querem falar, é como a violência em relação à mulher. Tá louco? Explica direito, não é bem assim. Prestem bem atenção no grito das mulheres, mas prestem muita atenção no grito nos gritos das nossas crianças. Que possamos fazer da vida das nossas crianças não é só um maio laranja, mas uma vida colorida, uma vida rosa, uma vida azul, uma vida com muita esperança para essas crianças. E nós somos responsáveis, independente político ou não, seja lá qual for o segmento que você tenha, seja lá qual for a sua profissão, a fé que você confessa. Responsabilidade não tem nada a ver com profissão, responsabilidade não tem nada a ver com religião. Isso é caráter, formação. Então, Kelly, Paula, Tainá, parabéns. Sabe, que tantas outras possam se espelhar em você. O primeiro a gente nunca esquece. Então, Tainá, que essa de hoje possa ser a primeira de muitas. A sua mãe precisa, e eu sei que tem orgulho de você, seu marido, seu filho, todas as pessoas. Kelly dispensa comentário. Fari, muito obrigada. A todos vocês, a toda a nossa equipe. Hoje, carinhosamente, eu vou mandar aqui um beijo muito especial ao querido Gilberto Musto, ao Brasil, que hoje está fazendo muitos eventos do PRD Mulher. O PRD Mulher não trabalha com essa causa apenas em ano eleitoral. Nós não estamos aqui hoje porque 2026 é um ano eleitoral, porque outubro é eleição. E dane-se, deixa passar outubro, novembro, dezembro. Mas todo dia, nós do PRD estamos oportunizando, viabilizando conhecimento. Queremos chegar em todas as famílias, em todas as mulheres, em toda uma sociedade que possa ser igualitária, justa e decente. É assim que o PRD pensa, é assim que o PRD constrói. Todo o meu carinho especial ao meu presidente, ao Vasco Rezende, que é o presidente da federação, e ao Marcos Vinícius Nescau, que viabiliza, que não questiona em momento algum o que vai ser feito. Cara, é muito legal quando nós trabalhamos com pessoas, e sobre todos os aspectos, com homens que conseguem entender a nossa importância, o grau de participação, a instituição e a sociedade que não conseguir entender qual é que precisa convidar, colocar as mulheres sentadas em mesas de debate, estão fadadas a um insucesso. E nós, é óbvio, o que nós precisamos é exatamente isso. Essa história de que lugar de mulher onde ela quiser, desculpa. Se depender da gente, a gente quer estar na presidência da República, eu não vou negar isso.
Mas é importante que, sobretudo, nos deixem, né? Nos deem autonomia, independência, ouvidos e responsabilidade e oportunidade. No mais, segue o baile, vamos embora, que tem muita coisa para a gente fazer aí. Muito obrigada a todas, a nossa equipe, ao meu marido com especial carinho, que sempre está ao meu lado, porque ele é inteligente, né? Ele não pode ser diferente. E a todas vocês que ficaram aqui, que estão conosco, aos amigos que vieram aqui, as pessoas que vieram de longe, e a minha direção nacional, sobretudo, com muito carinho e respeito a tudo que eu levo para eles como demanda, e eles não questionam e acreditam em tudo isso que nós estamos fazendo. O Brasil inteiro hoje fez vários movimentos do PRD Mulher Nacional e vem fazendo ao longo dos anos. Repito, não é porque é 2026, porque, na verdade, o que pesa para a gente é que nós queremos a todos vocês aqui 25 de razões, 25 motivos para vocês curtirem, serem felizes e viver cada dia melhor. Muito obrigada, boa noite a todos, viu? 7ª Caravana Mais Mulheres no PRD pelo estado do Rio de Janeiro. Obrigado, Praça Seca. Obrigado, Jacarepaguá. A política precisa de mais vozes, mais olhares, mais coragem. O PRD Mulher nasce desse chamado para fortalecer a presença feminina, valorizar trajetórias e abrir caminhos para novas lideranças. Aqui, mulher não é coadjuvante, é protagonista de debates à decisão, do bairro ao Congresso. É hora de ocupar todos os espaços. O PRD Mulher está crescendo e com você vai mais longe. Participe!